Olá, amigos. Olha aqui nós de novo, né, no nosso canal, que tem um nome de Fala que você se cura. Esse canal que já conversamos aqui, né, em outros vídeos, que no meu entender, sabe, foi um chamado do meu coração para falar de uma situação que é o poder da fala, que é a cura através da fala, que eu, por muitos e muitos anos da minha vida, não conseguia fazer uso. E de maneira nenhuma eu estou aqui dizendo que eu sou exemplo e que eu já o faço na sua integridade, quem sou eu. Mas tenho visto, né, porque sou uma estudiosa, sou uma pesquisadora, porque eu desejo do fundo da minha alma uma tal felicidade, então uma minha almejada por cada um de nós, né? Cada um no seu grau de consciência, cada um no seu grau dos seus desejos, no seu grau de entendimento, e daí já uma fala, né? Tão forte que é de Jesus, da gente não julgar, porque nós somos julgadores. Você vê que em cada situação aqui que eu vou trazendo, nós poderíamos abrir um leque de situações, né? Por que a gente julga tanto? Por que isso está tão ainda intrínseco, inerente à nossa alma? E aí eu entro aqui com muita segurança, embora muitos não concordem, a questão das reencarnações, né? Lá do tempo do Cristo, né? A questão mesmo lá da mulher adúltera, né? Olha quantos julgadores, né? Mas era assim que naquela época as coisas aconteciam. E o Cristo veio numa fala, no comportamento, com os seus exemplos, querendo, né, desarraigar de nós essas raízes que tanto machucaram e que tanto machucam ainda a gente. Mas eu, nesses estudos, né, que faço, vi uma das falas dos estudiosos dizendo que uma das primeiras caridades é com nós mesmos. É aquela conosco mesmo, né? É aquela que a gente tem que se acolher, né? De fato, quando a gente está nesse esforço de uma vida melhor, né, de um comportamento melhor, saindo, por exemplo, dessas questões do julgamento, mas que ainda é natural no nosso estágio evolutivo que ela permaneça, né? E quando o Cristo veio, como eu acabei de dizer, foi para isso. Então, em relação à fala, o poder da fala, que você pode usar a fala para se curar, eu tenho estudado muito acerca disso. Oro, rogando a Deus, a Jesus, que venha ao meu encontro, né, por essa consciência universal, aquilo que vai alimentar a minha alma, aquilo que vai corroborar na minha missão de vida, né? Porque sempre, a maior parte da minha vida, eu falei errado, né? E tá tudo bem, tá normal, porque eu consigo me acolher, eu consigo ter essa caridade comigo, porque eu tô em evolução, eu tô aprendendo. E aí, hoje, eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho Provérbios, né, no capítulo 31, no versículo 26, que diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade, né? E aí eu estava pensando muito em relação a isso. Não tem como nós falarmos com sabedoria se nós não formos buscar essa sabedoria. E provérbio que eu amo, eu leio provérbio todo dia, porque sinto em meu coração que aos poucos eu venho assentando, eu venho arando esse campo que é o meu coração, que é a minha consciência, de falar melhor. Porque eu sou voluntária em alguns trabalhos há muitos anos, há mais de 20 anos. E como eu sempre gostei muito de estudar e de conversar, e a minha alma parece que meio que me chama, sabe? Para ajudar naquilo que eu puder. E eu gosto muito de falar, e eu percebo que eu tenho até uma certa facilidade com isso. E nos meus trabalhos como voluntária, né, alguns amigos, a gente ali na conversação, no trabalho, né, mas atuante na fala, que graças a Deus somos seres pensantes, conseguimos fazer algumas coisas, né, paralelas a algum serviço. E depois eles diziam assim para mim, assim: Maria Dilma, lembra daquela data e tal, em que nós falávamos dessa situação? Sim. Tu sabe que aquela fala sua me ajudou? E eles também há muito me ajudaram.
porque eu sou assim muito da questão mesmo, sabe, da audição, do ver também, sabe? E a gente vai vendo como é que isso nos marca. Mas eu também sei que eu feri algumas pessoas na fala, porque já disse aqui também, né? Eu sempre fui fácil, né? Sabe, no verbo. Eu desde nova, sabe? Eu sempre gostei de ler. E lia, sabe, aquelas questões de fotonovela, eu dizia assim, ler errado não é ler errado. Cada um está no seu tempo, né? A semente, ela germina no tempo certo. Então, eu tinha, assim, e aí acredito que isso tão forte em mim, também trago de outras reencarnações e também percebo em alguma nuance que me perdi, né? Já nessa mesmo, nessa fala equivocada que a gente já machucou. Então, por que nós estamos trazendo isso? Porque não tem como nós alçarmos voos mais altos junto ao Cristo, porque esse canal aqui é para isso. Ele é um canal de espiritualidade, em que nós que desejamos atuar no maior nosso modelo, que é Jesus, que é o Cristo, que é o Filho mais velho de Deus, porque somos todos filhos de Deus, e esse amor das nossas vidas é o nosso modelo. É por ele que podemos com muita segurança trilhar. Então a sabedoria, né? Falar com bondade é nos espelharmos nele, que apesar de toda a violência que ele sofreu, né? Ele sempre foi ali amenizando, construindo o amor. Não sendo passivo, ativo, mas sendo pacificador. E é isso que eu quero para minha vida, né? A gente consegue toda hora, mentira, gente. Não é toda hora. Basta que às vezes algum venha mesmo numa ferida e nós disparamos gatilhos e daqui a pouco nos vemos numa violência. E por que em alguns vídeos aqui, e até como voluntário em alguns espaços onde também falo do nosso Senhor Jesus, eu nesse momento, e cada um aqui tem que saber da sua história, eu prefiro me afastar de certas situações, de certas pessoas, porque eu estou buscando me fortalecer para que, se Deus e Jesus quiser que eu volte com essa situação e com essas pessoas, eu possa ter esse olhar aqui, sabe? Com sabedoria e um olhar de bondade. Porque, gente, vamos fazer aqui uma analogia. Se eu pegar uma pedra de carvão, estou lá no churrasco, pego uma pedra de carvão para colocar lá na churrasqueira, quando você olha para a sua mão, o que acontece? A sua mão está suja. Se você não coloca uma luva, que a gente pode chamar de filtro, né? Se você não pega um saco plástico para poder... A primeira a parte do contexto ali a ser suja é a sua mão. E assim é esse verbo, né? É deseducado, é esse verbo agressivo. Eu marco a minha alma, eu marco com a história. E o que está acontecendo com o mundo? É muito dessa falta de Deus. A gente está em momentos complicados da nossa humanidade, né? Nós estamos partindo para uma transição planetária, para uma purificação, onde nós não já estamos aguentando muitas coisas. E o mal, ele ainda gosta desse barulho, né? Mas o bem é infinitamente maior, senão nós não daríamos conta. A questão é que nós não falamos muito do bem. O que ainda vende muito, ainda dá muito as views, as visualizações, é o mal. É a pornografia, o desajuste. Por isso que eu sou muito grata a você, mas muito grata a você de você estar aqui comigo. E a gente precisa compartilhar essas situações. Eu não sou aqui nenhum espírito avançado, eu não sou aqui uma sabedoria, mas eu sou uma filha de Deus que eu quero deixar aqui, né, para quando eu me for, ou porque Deus desejar que nós sejamos nesse momento, fazer parte da solução. Então, nós podemos sim, numa fala mais educada, buscarmos o modelo do Cristo. Como Cristo faria agora nesse lugar, se eu não tenho outras nuances, né? Se naquele momento não me permite a minha consciência um caminho claro, mas o Cristo, ele está na minha consciência, né? Ah, mas o outro vem te atordoar, ele vem te atordoar. E outra coisa também, por que às vezes a gente procura uma pessoa para conversar? Porque essa força vital, né? Esse alimentar a minha alma, ele está no outro. Nós não vivemos sem o outro.
Agora, é importante demais também uma conversa educada, com aqueles amores, né, que alimentam a nossa alma. Mas, à medida que nós vamos melhorando, nos fortalecendo, que nós também possamos trazer as almas, né, que já o querem. Porque também, se não desejam, você vai ser uma pessoa consequente na vida dele, está tudo bem, na visão dela, né? Ah, não tem nada a ver, é isso, é aquilo, está tudo bem. Mas quando nos buscarem, que nós possamos ser. Então, a minha gratidão é enorme você estar aqui comigo, te pedindo que você compartilhe esse vídeo, que a gente possa aumentar, né, esse canal, o nosso cadinho, sabe? De compartilhando aqui a tua história. Me coloca aqui se você também está nessa caminhada junto comigo, se você está buscando, e a gente cai mesmo. Mas por que eu falei da maior caridade? Então, vou começar de novo. Porque cair a gente cai, porque a gente só aprende fazendo, e é por isso que eu estou aqui, né? É por isso que eu estou aqui, porque você não está fazendo vídeo, você não está buscando melhorar, e não importa a opinião do outro, sabe o que o outro acha, o que eu deixo já. Para mim, o que importa, eu já botei na minha cabeça, gente, quem não pode ficar chateado comigo é Jesus. Então, ele sabe, né? E eu estou sempre falando com ele, agora mesmo para vir para cá, conversando com ele, estudando, orando, sabe? E dizendo a ele, se não for meu caminho, se não for a minha história, que o Senhor me ajude, né? Porque trabalhando na minha cabeça, que tem que ser para ajudar, que tem que ser para somar, né? A gente poderia falar de muitas mais coisas, mas as pessoas, elas estão impacientes em ver vídeos grandes, né? Nos diz assim as comunidades do YouTube, mas está tudo no seu tempo. Está tudo nas mãos de Deus, e é isso. Sem o conhecimento, né, sem conhecer os evangelhos, sem saber como Jesus se pronunciava nas suas atitudes, nós não podemos fazer as mudanças, que hábito é uma coisa que é complicada. Mudarmos esses hábitos que nós temos, né, do revide, né, então vai ser ali de italiano, então fez comigo, sabe, que a minha gentileza depende da sua, não é. A minha gentileza depende de mim. Então, o que eu busco na minha vida, e é interessante demais, você precisa experimentar isso, à medida que nós vamos nos comportando junto com o Cristo de Deus, né? Trazendo nesse esforço, ainda que eu caia, outros campos vão se abrindo, outras pessoas vão chegando na sua vida, nos levando também para um próximo nível. Ainda converso muito isso com Jesus, né? Que os amigos, aqueles que possam me acolher, se apresentem nesse momento, me levando para um próximo nível, e a gente, em algum grau, vai ajudando aqueles que nos buscam. Então, fala que você se cura, você falar se curando, você podendo falar melhor, a gente vai melhorando todas as nossas células nesse mundo íntimo e no macro, né? Toda essa psicosfera adoecida ainda, mas que tudo está sobre a égide de Deus, do nosso Senhor Jesus, e da hierarquia dos seus trabalhadores, tá bom? Um beijo no seu coração, por mais que as dores se apresentem na sua vida nesse momento, vê o quanto você pode tomar como lição, sabe? E promovendo a tua mudança íntima, porque Deus está te olhando. Jesus, ele mandou o seu Filho amado a nos ajudar a não resolver as nossas questões, porque assim não haveria crescimento, mais que ele é o nosso modelo. Então, o que Jesus faria nesse momento, desse desafio, sabe, que chega no meu coração? E tudo acontece de uma maneira linda, de uma maneira educada, de uma maneira confortável, e aí nós vamos alçando os voos mais altos, né? E trazendo cômputo de todo esse amor do Cristo, seus ensinamentos, dessa psicosfera, sabe, cuidando da minha alma, do meu ser, e tudo passa. Um beijo no teu coração, não esquece de compartilhar, deixar teu like aqui e se inscrever nesse canal, porque o YouTube trabalha assim, tá bom? Um beijo, fica com Jesus e muito obrigada por você estar aqui comigo.